Senhor presidente, senhores parlamentares, eu assistia de uma forma muito atenta e quero parabenizar todos aqueles que fizeram uso dessa tribuna, porque assistimos aqui as mais diferentes matizes políticas que vieram aqui trazer importantes contribuições para esse momento tão particular que é trazido a exame por esse parlamento. Eu quero me valer de uma fala do nosso querido deputado Valdec, que nos lembra, e eu também sou uma parlamentar de primeiro mandato, que nos lembra que talvez os parlamentares de primeiro mandato tenham passado por um batismo de fogo. Eu quero dizer que, por força de profissão, tenho talvez uma capacidade maior de conviver com a adversidade. Mas o que eu acho, que aí consigo entender bem aquilo que foi essa importante imagem criada pelo deputado Valdec, o que será o nosso batismo não é apenas o ruído dos servidores, o susto de ter essa casa cercada por grades, que a mim em particular incomoda profundamente, a instabilidade e a insatisfação de ver policiais em confronto com servidores da segurança pública, mas o que vai fazer o nosso batismo de sangue será a nossa capacidade de decidir com serenidade, decidir com coragem e decidir com a capacidade de, no dia seguinte, levantar, olhar no espelho, sair à rua e dizer, sem remorso, que decidiu corretamente. Essa será a maneira, será a maneira com que eu conduzirei as minhas decisões. O que nós percebemos em todas as falas, e todos somos unânimes na nossa insatisfação com esse momento que nós vivemos aqui, é a incapacidade do governo se comunicar, mesmo com os seus aliados. Ninguém desse parlamento, e eu quero dizer que penso como a deputada Cidinha Campos e como o deputado Bruno Dauag, com todo respeito ao nosso decano, o deputado Luiz Paulo, mas o que eu desejava verdadeiramente era ter dito não àquele projeto dos 30%. É claro que talvez aquela medida, a decisão de devolver, nos trouxe num momento pequeno e imediato uma certa sensação de tranquilidade. Mas o que nós devemos, ou o que eu desejava verdadeiramente, era dizer não àquela decisão de majorar em 30%, levando com que os servidores inativos recebessem menos de 50% dos seus vencimentos, ou da sua aposentadoria. E nessa coragem de decidir, e eu espero que a Comissão de Constituição e Justiça faça aqui o seu papel, ainda que não haja um debate na comissão, mas que haja o debate aqui no plenário sobre a segurança jurídica das decisões que são apresentadas aqui. Porque é fato, sim, que muitas delas têm no seu bojo a inconstitucionalidade. Então, nós teremos que ter segurança jurídica, clareza, para decidir, não, e aí me perdoa meu querido deputado André Correia, o pacote da travessia, ele só pode ser feito se essa travessia for de mão dupla. Se de um lado as pessoas que estiverem aqui exercendo o seu mistério de fiscalização, tiverem as informações que lhes são devidas. E quando nós olhamos as justificativas de todos os projetos, eles se repetem numa construção de parágrafos, de pouca simbologia, apenas para dizer o momento da crise. Mas eu cheguei nessa casa em janeiro de 2015. E de janeiro de 2015 para cá, nós não vivemos outra coisa a não ser crise. De janeiro de 2015 para cá, nós não fizemos, parlamento,
não fizemos outra coisa a não ser socorrer o governo do Estado. E de janeiro de 2015 para cá, nenhuma das sugestões oferecidas por esse parlamento foram acatadas pelo Poder Executivo. Esse parlamento pediu informações, esse parlamento sugeriu revisão de contratos, esse parlamento sugeriu revisão das isenções. As audiências públicas aqui feitas mostravam, dito pelos representantes do governo do Estado, como o subsecretário da Receita, da questão dos benefícios fiscais. Quem nos disse isso não foram os adversários. Quem nos disse isso foi a equipe do governo, que nos disse, sim, que havia uma perda real e concreta de receita. Nós temos aqui um estudo, e essa travessia vai alcançar 400 mil famílias. Eu quero dormir e acordar e me olhar no espelho e andar na rua sozinha, depois de ter 12 ameaças de morte, porque não tenho nada que me impeça de continuar andando sozinha. Não há um estudo, não há absolutamente nenhuma informação relevante que nos autorize a dizer que as medidas que aqui estão, em primeiro lugar, são necessárias. O som que nós ouvimos é o som da crise, mas o que os nossos olhos não conseguem enxergar são os números e o tamanho da crise. Não há um estudo, não há um planejamento, não há uma auditoria. Nós estávamos aqui nesse plenário, já discutindo, depois de mandar de volta projeto de extinção de fundação. Quando nós fomos, abrimos os jornais e soubemos do quê? 14 decretos de benefícios fiscais. Essa é a realidade. E ninguém nos mostrou qual era o verdadeiro resultado desses benefícios fiscais. O que nós sabemos é aquilo que foi dito na audiência da Comissão de Orçamento, que a perda de receita. Então, nem o governo consegue falar. E eu quero dizer que eu vejo aqui e reconheço os benefícios que foram trazidos aos servidores, exatamente porque nós merecemos esses benefícios, que nós não podemos de uma hora para outra, exatamente porque esse filho é deste governo, este governo tem que zelar por aquilo que fez. Então, é injusto, é imoral. Alguém perdeu o aluguel social depois de perder sua casa na chuva. A mesma mão que afaga é a mão que vai bater. A mesma mão que concedeu e que retirou aquela família desabrigada é a mesma mão que vai fazer com que essa família seja reconduzida abaixo da linha da pobreza. Exatamente porque o filho é desse governo, que a cria é desse governo, que o governo deveria efetivamente zelar exatamente sobre as suas decisões. E eu quero dizer que fez sim, a bancada do PDT também o fez, eu fiz individualmente algumas emendas, e nesse projeto aqui do governo, da redução do salário, é apenas um sinal simbólico, mas que pouco quer dizer, né? Na medida em que o problema do Estado perpassa toda essa trajetória que não é do salário do governador. Onde estão, e aí eu quero agradecer ao deputado Pedro Fernandes, que passou para esta casa as informações das passagens aéreas de mais de 3 milhões, dos aluguéis de veículos e de estacionamento, da questão do aluguel do imóvel, tão bem retratado aqui pela deputada Cidinha Campos. Depois de 4 meses de exaustivos estudos, nada segue adiante, nada tem definição, porque esse governo tem dificuldade de decidir. E quando decide, decide de fora do tempo e decide mal. Não decide quando tem que decidir, não toma as medidas que deveria ter tomado, que poderiam ter sido minimizadas no ano de 2015, e quando decide agora, decide apenas pelo lado de uma única moeda,
que são as 400.000 famílias que são alcançadas pelos servidores públicos. É o aluguel social, é o restaurante popular, mas a gente não vê verdadeiramente um estudo detalhado, atualizado, concreto, com o que é preciso ser feito. Eu quero encerrar a minha fala de hoje dizendo que nessas emendas a gente, de uma forma muito singela, pretende dar uma contribuição. Mas a maior contribuição que eu pretendo dar nesse parlamento é continuar poder andar na rua, não com medo das eleições de 2018. O meu compromisso é muito maior do que das eleições de 2018. O meu compromisso é com o nome que eu ostento e é com a minha dignidade de poder acordar todos os dias e saber que não me faltou coragem e que eu não tenho remorso das decisões que tomei. Muito obrigada.